No top de 5 segundos, você vai ouvir um programa diferente. Agora em seu rádio. Programa Shekinah, levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. De trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui de volta depois de 2 semanas de molho, né, irmãos? Olha, irmãos, vou falar a verdade pros irmãos, o peito tava esmagoando de saudade. Se saudade matasse, não tinha morrido esmagoado, vou falar a verdade. Meu Deus do céu, 2 semanas, hein, pastor Mário? Mas estamos aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma semana abençoada, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, glórias a Deus. Aqui quem vos fala é o seu querido amigo pastor Mauro. Vamos começar aqui nos apresentando, né, irmãos amados? Estou aqui hoje na apresentação do programa Shekinah. Aqui do meu lado esquerdo é o irmão Hugo AMSI. Glória a Deus. E do meu lado direito, pastor Davi LK Santana. Paz do Senhor, queridos.
Graças a Deus, com a força total aqui, né, irmãos amados? Estamos aqui juntos novamente. Graças a Deus, para não parar mais, né? É isso aí. Tivemos aí 2 semanas aí. Queremos até agradecer os irmãos aí que oraram por nós, as igrejas, nossas famílias, né, que intercederam por nós aí. Mas graças a Deus agora nós estamos aí fogo puro, né, irmão? Verdade, é isso aí, pastor Mauro. Voltamos com força total, né, pastor Davi? Ô, Hugo, só não tô pronto pra outra, né? Não, isso Só não. fala assim, eu tô pronto pra outra, não tô não. Glória a Deus. Irmãos, estamos aí pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo aí pelo Facebook José Mauro e também pela página do programa Shekinah. E qual que é o website aí da rádio, irmão Hugo? O website da rádio é o www.fonteevida.com.br. Deixa eu repetir, www.fonteevida.com.br. Graças a Deus, e nós também temos aí os nossos canais no YouTube, que depois das 2 horas aqui da programação, nós estaremos aí fazendo o upload aí para os nossos canais no YouTube. O meu canal do YouTube é o Pastor Mauro Shekinah. Ali você vai encontrar todos os programas Shekinah, Shekinah em Foco, tudo relacionado ao programa Shekinah, ministrações, tem muita coisa lá. Baixa as playlists lá que vocês vão ver muita novidade lá no programa, lá na página do Pastor Mauro Shekinah. E o seu, irmão Hugo? Bênção pura, hein, pastor Mauro? O meu canal no YouTube é Irmão Hugo AMSI. Também tem bastante coisa, muita programação boa lá. Tem os vídeos curtos. Então entra lá, Irmão Hugo AMSI. Lembrando, né, pastor Mauro, as pessoas que estiverem aí já vai compartilhando também. Mas entra nos nossos canais, se inscreva, deixa o joinha lá, porque isso aí faz bem também pra nós também, né, pastor Davi? É isso aí. E o do Pastor Davi? Pastor Davi Alencar Santana, estamos lá no YouTube lá, completando esse ano 10 anos lá nessa plataforma, levando o conhecimento da palavra de Deus para o seu coração. Só procurar lá no YouTube, Pastor Davi Alencar Santana. Temos lá os programas Shekinah, uma bênção de Deus, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Também os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo e os cultos da nossa igreja e muito mais para abençoar a tua vida. Graças a Deus, glórias a Deus. Mas você pode ver aí também no rodapé do vídeo aí, tem todas as informações aí também dos nossos canais aí do YouTube também. Temos aí também a novidade com o QR Code, né, irmão? Verdade. QR Code é só apontar a sua câmera ali pro QR Code. Ele vai te direcionar ali na nossa página do Facebook e também nos canais do YouTube, pastor Davi. Muito bom, recurso maravilhoso. Graças a Deus. O telefone da rádio é 011, que estamos aqui em São Paulo, 4203-4009. Repita, irmão Hugo. 4203-4009. Graças a Deus. O programa Shekinah também, né, irmãos amados, tem uma página no Facebook, como nós já falamos aqui. E hoje nós estamos ao vivo, irmãos. 2 semanas atrás foi retrospectiva, foram reprises, mas hoje nós estamos tão ao vivo, mas tão ao vivo que acerte seu relógio. Que hora que é agora, irmão? Agora são 16h06 e 55 segundos. Glória a Deus. Glória Acerta a Deus, seu relógio aí. Hoje que é o precisão. dia. E hoje é que dia, irmão? Pastor Davi? Rapaz, hoje é 27 de abril de 2021. Graças a Deus. Eita, Você pode ver que nós estamos ao vivo aqui. Ao vivaço. Então não perca, chama sua mãe, chama seu pai, chama os avós, senta aí na sala e vamos assistir, porque agora começa agora o programa Shekinah. Glória a Deus. Aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP.
Escola de Música Estilo Popular está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Maravilha, maravilha, graças a Deus, estamos aí para a honra e a glória do Senhor Jesus, ao vivo aí, né, meus amados, com o programa Shekinah. E hoje é o programa número 83, irmãos. Como vocês não sabem, nós sempre aí trazemos um tema do cotidiano, né? Nós estamos aí no finalzinho do mês de abril, mas no mês de abril, né, meus amados, nós tivemos aí uma data especial, né? Porque foi um marco na história da igreja, né, no Brasil, na história da igreja cristã no Brasil, né? No dia 14 de abril, né, meus amados, foi em 1906, né? No dia 14 de abril, né, fez-se o aniversário do avivamento da Rua Azusa. Amém? Glórias a Deus. Talvez hoje muitas pessoas não sabem, né, não conheçam sobre o que aconteceu na Rua Azusa, mas aqueles crentes mais tradicionalistas já sabem, né, pastor Davi? É isso aí, você tá me chamando de tradicionalista, mas não tem problema não. Não, tô falando pastor Davi porque o pastor Davi, ele estuda, né, ele é o professor, né, ele estuda brincadeira, sobre os pastor avivamentos, Mauro, né? brincadeira. Queridos, a gente tem aí o grande avivamento da Rua Azusa, que foi um marco dos avivamentos modernos. Nós vamos ver hoje o que é um avivamento e quais as consequências positivas dele dentro de uma cidade, dentro de um país. Aonde o avivamento chega, as coisas mudam. E nós vamos ver hoje que o avivamento da Rua Azusa, ele marcou a história do cristianismo moderno, produzindo efeitos positivos que até hoje nós desfrutamos. Eu mesmo sou de uma denominação que é a Assembleia de Deus, que nasceu em pleno avivamento da Rua Azusa. Glórias a Deus. Benção pura, hein, pastor Mauro? E outra, né, pastor Davi? Vamos também falar sobre os benefícios que o avivamento traz para nós hoje, né? O que nós precisamos fazer para nós alcançar aquele avivamento. Nós vamos contar um pouco da história desse avivamento da Rua Azusa, né, pastor Mauro? As coisas boas que aconteceram naquele local. As pessoas que estão aí nos ouvindo, né, que são tradicional, igual você falou, né, pastor Mauro? Fique aí, vamos estudar junto, vamos trabalhar junto nesse tema. Vai ser um tema maravilhoso hoje, que é o avivamento da Rua Azusa. Nós vamos falar para vocês o que significa esse avivamento. Isso mesmo, e é bom também, né, lembrar também que você que está aí na sua casa também, né, se você sabe algum fato, né, a mais sobre a Rua Azusa, também manda aí nos comentários também. Vamos discutir, vamos conversar, vamos debater sobre esse assunto aí, né, irmãos, lá da Rua Azusa. Vamos começar. Em 1905, né, irmãos, um pequeno grupo de crentes afro-americanos famintos por avivamento foram expulsos da Segunda Igreja Batista de Los Angeles. E, eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na rua Bonnie Bray, onde os sinais de avivamento e manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de participantes. O impossível líder deste grupo foi um humilde, não muito estudado, filho de ex-escravos chamado William Joseph Seymour. Olha que benção, né? E para Seymour, a mensagem da hora era o renovo do Pentecostes, evidenciado pelo enchimento do Espírito Santo. Meu Deus, hein, pastor? Olha que coisa interessante, né? É aquilo que a gente já tinha falado uma vez aqui, nós fizemos um estudo aqui sobre o avivamento, e uma coisa interessante, né, que nós falamos naquele dia, que sempre o avivamento ele sempre surge de uma crise, ele sempre surge de uma tribulação, de um problema. E nós vemos aqui, né, irmãos, uma situação onde moveu um grupo de pessoas, né, a própria palavra aqui diz, né, irmão, que eram afro-americanos. Nós devemos lembrar que naquela época, né, ali, né, havia-se uma discriminação contra os negros. Era até uma época de escravos, né, ali,
os negros eles eram muito escravizados. Havia aquela briga sobre a recessão, né? Eles estavam ali buscando a sua liberdade. E foi nessa época que levantou-se um homem chamado William Joseph Seymour, e ele reuniu esse grupo, né, irmãos, cheio, faminto do poder de Deus, para buscar, né, o renovo, né, nas suas vidas, para buscar um novo avivamento. Olha que benção, pastor Davi. É isso aí, pastor Mauro. O que marca muito o movimento, esse grande movimento espiritual de Deus no começo desse século XX, né, lá nos idos lá de 1906, foi que o movimento ele começou pequeno, uma coisa muito simples, mas de pessoas muito sedentas de Deus, que tinham um desejo de ter uma experiência mais profunda com o Senhor. E isso resultou, como os irmãos viram aqui, na busca deles de se aproximar do cristianismo bíblico, mostrado na Bíblia lá em Atos 2. Eles liam o livro de Atos e eles viam que aquela manifestação espiritual dos dons espirituais e também do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas, não era uma coisa comum no meio da igreja de sua época. Se você estudar o movimento pentecostal daquela época, ele era muito isolado, muito pequeno, em alguns focos apenas, em alguns lugares da América e também da Europa, mas era uma coisa muito simples, muito pequena. E aí esse homem, filho de escravos, nessa época a escravidão ela já tinha sido abolida por lei. Só que havia uma coisa chamada segregacionismo. Aqueles que tinham tido escravos e foram obrigados a liberar seus escravos por força da lei, pastor Mauro e Hugo, o que acontecia? Eles ainda tinham aquele sentimento de revolta, como se eles tivessem sido assim, digamos assim, na verdade eles foram obrigados por lei a liberar seus escravos. Então eles ainda se achavam pessoas superiores às pessoas negras, achando que esses ainda mereciam ser escravos. Por isso que quando esse homem negro, ele se levanta cheio do poder de Deus e do Espírito Santo e começa a pregar essa doutrina pentecostal, ela é tão rejeitada até no meio dos próprios cristãos. É verdade. E o interessante, né, aqui, passando agora por irmão Hugo aqui, que pode ver que era um homem simples. Exatamente. Né? A palavra de Deus diz que era um homem simples. Eu estudei um pouco, né, sobre o William Seymour. Ele era até cego, né, de um olho, né, como diz aqui o nosso estudo aqui, ele era filho de escravos e não era muito estudado. Então nós podemos ver aqui, só nesse pouquinho de estudo aqui, que Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Verdade, né? A gente estudando as escrituras, né, pastor Mauro, a gente vê quando quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus falou isso para ele, falou assim, olha, o Espírito Santo, ele é como o vento, ele sopra onde que ele quer, não tem local, não tem, ele vai onde que ele quer. Então muitas das pessoas acham que é de uma elite, que é de uma coisa maior. Não, o Espírito Santo, ele atua no pobre, no rico, no branco, no negro, não tem isso para ele. O Espírito Santo, ele é soberano como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai atuar nisso que aconteceu com ele aqui. E o que eu achei interessante aqui, né, pastor Mauro, no nosso esboço aqui, é que começou com um pequeno grupo de pessoas crentes, pessoas que estavam ali querendo. E o que significa o avivamento, pastor Mauro? O avivamento é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo. Então quer dizer, aquelas pessoas, né, pastor Davi, estavam sedentas, querendo se tornar mais vivo, que estava preocupado com a congregação. E hoje as pessoas, muitas vezes elas falam de igrejas cheias, igrejas vazias, porque a minha igreja é muito vazia, né? Por isso que não tem um avivamento, a igreja lá é melhor porque tem... Nós vemos aqui que foram poucas pessoas, 7 pessoas, que buscaram, que iniciaram, tiveram fome desse avivamento, irmãos, na liderança de William Seymour. Pastor, pode ler esse trechinho aqui, ó? Pode sim. Diz assim, ó, o pastor Seymour e mais 7 pessoas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Na noite de 6 de abril de 1906, os 7 foram batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. 3 dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. Como a mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, os crescentes ajuntamentos superlotaram a casa da rua Bonnie Brae e a necessidade de um lugar maior tornou-se evidente. Deixa eu só aqui fazer uma pequena observação. Então o que a gente percebe? Esses 8 homens, Seymour e mais 7, se colocaram diante de Deus numa sede muito grande de receber algo do Senhor.
E o que a gente enfatiza? Todo grande avivamento histórico, ele foi precedido por isso, por uma sede de Deus, por uma busca incessante em oração, e isso trouxe uma novidade de vida para as pessoas envolvidas. Esse homem, ainda que ele não tivesse muito conhecimento, porque ele era negado. Eu estava lendo a história de Seymour, ele se matriculou no Instituto Batista para estudar. Sabe o que foi dito para ele? Você é negro, você não pode estudar junto com a gente. Ele falou, então me permita assistir às aulas do corredor. E foi dado a ele essa liberdade. Ele assistia, olha irmãos, o que é você ter sede de Deus? Enquanto todos os alunos brancos estavam sentados dentro da sala, estudando a palavra de Deus com seus professores brancos também, ele negro ia para a porta e da porta, por uma brecha, ele acompanhava todas as aulas do seminário. Ele, em vez... outras pessoas poderiam usar essa barreira para ir embora, para se revoltar. Ele não, ele falou, eu sinto que Deus está me chamando para algo e eu vou superar os obstáculos, eu vou aprender a palavra de Deus. Nem que seja ficar 4 horas em pé aqui, que era o tempo que durava o seminário, no corredor, aprendendo longe dos outros. Que maravilha, né, pastor Davi? E Deus foi com ele, né? Nós vemos aí, né, que através da vontade, da atitude desse homem, né, nós vemos aí tudo isso que aconteceu, e talvez a intenção dele não é nem ter uma igreja cheia, né? Era buscar mesmo, era busca mesmo Deus, do Espírito Santo, era busca de poder, de avivamento, e isso resultou, né, de muitas pessoas se juntarem a ele. Então vemos que hoje nós vemos pessoas que querem encher as igrejas, mas nós vemos a atitude desse homem de buscar o presença de Deus, que veio naturalmente, encheu, foram obrigados a arrumar um lugar maior. É uma consequência, né, pastor Mauro? É uma consequência aqui, né? Muito bem explicado, né, pastor Davi? O pastor Seymour e essas 7 pessoas, eles estavam em busca aqui da plenitude do Espírito Santo, que é o que o apóstolo Paulo fala para nós buscar, que é a plenitude do Espírito Santo. Então, quer dizer, pastor Mauro, eles não estavam preocupados se a igreja ia encher, se a igreja ia ficar vazia. Eles estavam preocupados com a plenitude do Espírito Santo. Eles queriam ser avivados pelo Espírito Santo. Eles queriam conhecer. Eles estavam com fome daquilo. E é o que nós estamos precisando hoje. Nós estamos precisando daquela igreja com fome do Espírito Santo, com fome da palavra de Deus, pastor Mauro. Glórias a Deus. Irmãos, vamos dar uma pausinha que agora nós vamos ouvir a vinheta da Escola de Beleza Deboni. Amém? Em nome de Jesus. A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Graças a Deus, vamos orar nesse momento, né, irmãos? Nós estamos falando aqui sobre avivamento e vemos que foi num momento de uma crise, né? Que Deus, ele se moveu, né, em prol de algumas vidas. Com certeza, né, pastor Mauro? Então nós também estamos passando aí também uma crise. Nós sabemos que essa crise vai passar, né, pastor Davi? Como passou as outras crises. Então nós também devemos buscar essa plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ali para Colossenses, ele pede, pastor Davi, que aquelas pessoas se encham desse conhecimento do Espírito Santo. Então nós vamos orar, né, pedindo aí a cura, a libertação para essas pessoas que estão precisando, estão aí nos leitos dos hospitais, pastor Davi. Amém. Bem? Quer começar, pastor Mauro? Amém. Poderoso, maravilhoso e bendito Deus. Senhor, nós queremos antes de tudo louvar-te, te agradecer, Senhor, porque Tu és em nossa vida, meu Pai bendito, Pai amado. Senhor, grandes são as suas misericórdias, grandes são, meu Pai amado, os seus feitos em nossas vidas. Por isso que nós te exaltamos, por isso que nós te glorificamos, meu Pai. Ó Deus, queremos te pedir neste momento que o Senhor venha envolver as vidas, envolver as famílias, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua cura, meu Pai, com a Tua renovação, com a Tua restauração. Meu Deus, quantas famílias estão passando por situações aí terríveis devido a essa época que nós estamos passando. Deus, visita neste momento, meu Pai.
Senhor, hoje nós estamos falando de avivamento. Avivamento, meu Pai, é que o Senhor quer trazer às vidas, às casas, aos lares. O nosso programa já tem, meu Pai, esse lema, Senhor, trazendo a glória de Deus aos lares. E nessa noite, meu Pai, que através das ondas do rádio, o Senhor possa levar a glória de Deus a cada lar, a cada vida, a cada pessoa. Coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre cada uma das famílias, em nome de Jesus. Oh, querido Deus e amado Pai, neste momento, meu Deus, perante a Ti, já pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoe por tudo que nós vem fazendo, Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, nossas indiferenças, meu Deus. Nós sabemos, meu Deus, que só o Espírito Santo, Pai, é capaz de nos avivar, meu Deus. Somente Ele, meu Deus, e nós sabemos que o Senhor, Pai, o Senhor fez a promessa para nós, que Ele viria, que Ele seria o nosso consolador, que Ele seria o nosso ajudador, meu Deus. Oh, Pai, vai visitando cada pessoa, meu Deus, cada lar que está nos ouvindo agora pela rádio, cada um que está nos assistindo pelo Facebook, vai nos assistir pelo YouTube, meu Deus. Oh, Pai, que a vida dessas pessoas seja plena do Espírito Santo, que essas pessoas venham conhecer o avivamento, que a igreja brasileira, Pai, venha experimentar esse avivamento, meu Deus, que nós precisamos desse avivamento, meu Deus. Oh, Pai, nos ensina a buscar, Pai, nos ensina, Pai, a como ter aquele avivamento da Rua Azusa, como ter o avivamento de Pentecoste, meu Deus, que aquelas pessoas foram usadas pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. Oh, Pai, é isso que eu te peço e te agradeço nessa tarde, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos proporciona a oportunidade de voltarmos aqui, Senhor, à Rádio Fonte Vida, para voltar a fazer o programa Shekinah. Passamos por momentos difíceis, lutando, meu Deus querido, contra essa enfermidade que essa pandemia trouxe. Mas o Senhor deu saúde a mim, à minha família, ao pastor Mauro e a sua família, ao Hugo e a sua família, Senhor. E nós queremos te louvar por isso. Queremos render graças, Senhor, não só pelas nossas vidas curadas pelo Teu poder, mas pelos mais de 13 milhões de pessoas que no nosso país, ó Pai, tiveram a Covid, lutaram contra esse coronavírus, ó Pai, e foram curadas. Quero te agradecer por isso, Pai. Mas apresentar também aqueles que perderam entes queridos. E aqui, Senhor, eu quero fazer uma oração especial por 2 igrejas que nos últimos dias perderam seus líderes principais ali na nossa região, ó Pai. Quero orar pelos irmãos da Igreja Batista Renovada, que o Senhor recolheu, ó Pai amado, o Bispo Reinaldo. Conforta os familiares, ó Pai. Dá força e graça para todos aqueles que vão dar continuidade àquela obra. Oro também, Senhor, pela Assembleia de Deus, Ministério de Piraporinha. Ó Senhor, oro pela vida dos obreiros, dos líderes, do pastor Eber, Pai. Ó Senhor, cujo pai foi recolhido ontem, Senhor querido, e promovido à glória. 2 homens de Deus que deixaram um legado, Pai. Que as suas igrejas, ó Pai, continuem fazendo a tua obra e continue vivendo o mesmo avivamento que eles pregaram, ensinaram, ó Pai querido, e viveram enquanto esteve como líder dessas comunidades de fé. Oro por todos, ó Pai, que estão nos ouvindo nesta hora. Se há alguém enfermo, que ele possa ser curado agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Se há alguém com coração triste porque perdeu alguém que amava, que o conforto e o bálsamo do Teu Espírito Santo, Pai, possa descer agora sobre cada uma dessas vidas. Abençoa este programa, Pai. Fala com os nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham pela live também, Pai. Que a Tua bênção seja sobre todos. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, muitas pessoas aqui, graças a Deus, estão entrando aqui nas redes sociais, né? Lembrando que estamos hoje no programa ao vivo, irmãos, voltamos aos nossos programas ao vivo, graças a Deus. Glória a Deus. Estamos aí a nossa irmã Valdete Michelete. Oh, aí, que bênção! Maravilhosa, irmã Valdete. Deus abençoe a sua presença, em nome de Jesus. Fábio Cerqueira, pastor Fábio Cerqueira. Pastor Fábio, mandar um abraço pro pastor Fábio, aí a família toda ali, mandar um abraço pra ele, bênção pura demais, hein? Graças a Deus. Também nosso irmão Reinaldo Rocha da Silva, olha aí. Olha o Reinaldão aí, ó. Mandou uma mensagem também. Ô, Glória, que Deus abençoe vocês, meus amigos em Cristo Jesus. Pastor Mauro, pastor Davi, irmão Hugo. Shekinah é benção pura. Glória a Deus. É benção pura, é isso mesmo. Aí, Reinaldão, mandar um abraço também pro nosso querido Reinaldo. Ei, Reinaldão, tô com saudade de você. Falei aqui aquela vez, então me esperando aí você retornar aí às atividades, hein? Não é isso? Glória a Deus, isso mesmo. Carlos Neves também está aqui o pastor conosco. Carlos Neves é o pastor da igreja
Igreja de Jesus Cristo, lá fundada agora no meio da pandemia. No meio da pandemia. Lá no Jardim Novo Santo Amaro. Grande vitória, Você né, aí que mora na região, né, Pastor Mauro? Procura lá, ó, Rua Rômulo Liverani, número 8, Jardim Santa Josefina. Pastor Carlos Neves está lá com a sua esposa, a pastora Lídia, com a sua filha, recebendo você para adorar a Deus. Lá só não tem culto terça e quinta, os demais dias é só glória. Pensa pura, hein? Mandar um abraço, meu amigo Carlos Neves, conheço de muito tempo. Conheço ali de muito tempo, hein, pastor Davi? De muito tempo mesmo. Mandar um abraço pro querido Carlos Neves aí, em nome de Jesus. Nosso irmão Ademilson também, mandou mensagem também, glória a Deus, querido, e por suas vidas. Por suas vidas. Que bom que estão de volta com saúde e muito motivados os três. O programa Motivação em Deus esteve em oração por vocês e agradecemos a Deus por ter nos ouvido. Forte abraço, olha aí. Amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Ademilson e todo mundo da programação lá da Motivação em Deus, o Ademilson, o Abelardo, o Expedito, todos que participaram aí do programa. Nós sabemos que vocês oraram por nós mesmos. Muito obrigado. Que eu assisto a programação de vocês todo sábado, eu vi que vocês oraram por nós mesmos. Graças a Deus nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Glórias a Deus. A minha esposa também, Lucilene Graça, que inclusive faz aniversário hoje. Parabéns, pastora. Deus abençoe. Vai ter bolinho? Glória a Deus. Estamos esperando aí, né? Uma benção chegar lá. Aí sim, hein? Benção pura. Tem aqui também a Lídia Oliveira, pastor Mauro. Lídia Oliveira mandou aqui bênção. Eu não conheço, alguém conhece? A Lídia Oliveira, se eu não me engano, é a esposa do pastor Carlos. Benção pura. Então os dois estão vindo junto lá, o casal. Benção pura. Pastora. Então deve ser a pastora Lídia, não é isso? É isso mesmo. Benção pura. Abração pra você se estiver nos assistindo e nos ouvindo aí pelo Facebook. Deus abençoe. Olha o Danilo Camargo aí também. Danilo Camargo conheceu a rádio aqui hoje, veio aqui, conheceu a rádio aqui hoje. Benção pura, hein? Aí ele colocou aqui, ó. Amém, meu querido irmão Ramon. Aí ele mandou o irmão Ramon. Aí, ó. Benção, glória a Deus. Maravilha. Benção pura. Quero mandar a paz do Senhor aqui também pro irmão José Wagner Santos, ao irmão lá do pastor Marcos, do Marcelo. E ele está participando também aqui, nos acompanhando também. Deus abençoe, Wagner, você e toda a sua família. Glórias a Deus. Muito obrigado aí pela presença de vocês, irmãos. Estamos com muita saudade de vocês. Amém. São vocês que nos ajudam a fazer essa programação maravilhosa. O que seria de nós, né? Primeiramente Deus, verdade. É claro, né? Jesus Cristo. Mas se não fossem vocês aí nos prestigiando nessa programação. Glória a Deus. Posso mandar um parabéns também? Pode. Irmãos, hoje quero aí mandar aí os meus agradecimentos para todos os irmãos da Igreja DJL que têm orado pela gente. E quero mandar um parabéns especial para o filho do pastor Marcelo, Gustavo, que hoje também está completando mais um ano de vida. Que maravilha. Deus abençoe o pastor Marcelo e a pastora Leia aí, a sua filhinha Milena e o Gustavo, que hoje está completando mais um ano de vida. E o Lucas Ribeiro, filho do evangelista William, que ontem também completou 20 aninhos para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Benção pura, momento de festa, hein? Nosso querido aqui, Abelardo de Jesus, entrou aqui e mandou aqui: estamos juntos, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é muito fiel. Muito fiel mesmo. Nós sabemos disso, nós cremos disso, né, pastor Davi? É isso e aí. Deus, ele é fiel conosco mesmo, todas as vezes. Glórias a Deus. Então vamos continuar, irmãos amados. Nós estamos falando aí sobre o avivamento da Rua Azusa. Foi no dia 14 de abril, né, irmãos amados? Aniversário desse marco histórico na vida dos cristãos, né? E nós estamos aí falando, né, irmãos amados? Falamos aí, né, irmão, do pastor William Seymour, né? Que ele juntou-se ali com 7 pessoas e ali, né, irmãos, tanto era sede, né, a sede de avivamento, e a palavra nos diz aí, né, irmãos, que, né, a história nos diz que foram se juntando pessoas, né, até que o local onde eles estavam já se tornou-se pequeno, era obrigado a procurar um local maior. Então, irmãos amados, finalmente um prédio desocupado em mau estado, que situava-se lá na Rua Azusa, número 312, foi localizado e alugado. Ainda que o local tenha sediado anteriormente a Igreja Metodista Episcopal Africana. A estrutura de 2 andares, já bem desgastada, estava sendo usada por um construtor como depósito de materiais de construção, estábulo para animais e feno. Mas em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e 2 caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto da missão da Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Então quer dizer ali, né, pastor Mauro? Na verdade, o que aconteceu ali antes, ali em 1904,
que nós vimos aqui, né, pastor Mauro? Foi apenas um prelúdio Isso, ali. o começo, ali né? o começo, estava se começando ali aquela busca, né, pastor Davi? É isso Aquele aí. avivamento. E aí no dia 14 de abril de 1906, eles inauguraram essa igreja, né? Você veja só, nós estamos falando aqui, né, pastor Davi, de 1906, né? Então ali nós vemos ali tudo ali, bem ali estruturado, ali, ó, 2 caixas de sapato, né, pastor Mauro? Coisa que simples, humildade né, pastor que Davi? era, né? Coisa simples, né? Pra você ver que o Espírito Exato. Santo não tem essa. Quando ele quer usar, meu amado, não tem essa não, meu irmão. Nós temos que ter essa sede, porque o Espírito Santo ele usa mesmo. Olha só como era o púlpito desses nossos amigos. 2 caixas de sapato. Caixa de pastor Davi. sapato, forro de palha né? no chão. Feno, Meu serragem Deus no do céu, pastor chão. Mauro. Né, era um grande, ali, um depósito, né? A palavra nos diz. É verdade, pastor Não Mauro. tiveram aquela... como se diz? Não tiveram... Aquela grandeza, vamos fazer arrumar, né? vamos fazer aquele Não, templo a gigante. fome era tanta de buscar a presença de Deus que não queria saber de beleza, né? É verdade, pastor Mauro. E assim, isso que aconteceu ali acabou se tornando uma marca do movimento pentecostal. Para você começar uma igreja, às vezes dentre alguns movimentos mais tradicionais, é exigido toda uma estrutura e aquilo complica muitas vezes até a abertura da igreja. Uma vez eu ouvi o pastor José Wellington, que ele é o presidente ele foi presidente da CGADB durante muito tempo e hoje ele é presidente da Confradesp, que é a Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Sabe o que ele disse? Perguntaram para ele lá nos Estados Unidos o que precisava para abrir uma igreja no Brasil. E ele disse, precisa de um crente e 2 joelhos no chão. Meu Deus. Porque a maioria das igrejas que surge hoje é isso. Deus coloca um fogo no coração de alguém, aquela pessoa dobra os joelhos e começa a orar a Deus e começa a buscar algumas pessoas para junto com ela iniciar uma igreja num bairro. E grandes igrejas que hoje estão aí salvando milhares de pessoas em nome de Jesus, começaram assim. Fruto de um coração cheio de Deus que quer compartilhar os valores do reino do Senhor com outras pessoas. Então, enquanto algumas estruturas, algumas igrejas, denominações, quer todo um aparato para começar uma igreja, um crente cheio do Espírito Santo, ele precisa apenas de uma oportunidade. E nós temos o exemplo, né, pastor Davi, nessa pandemia que o senhor falou aqui, né? Nosso querido pastor Carlos Neves, em meio à Exatamente. pandemia, onde todo mundo estava pensando em fechar, todo mundo estava pensando em quebrar, não, ele pensou em abrir. Por quê? Porque era crente, tinha ali, acreditava, A fome da acredita palavra naquele de ali, É abriu isso aí. a sua igreja está lá de pé, em nome de Jesus, culto todos os dias, só não tem culto que dia lá, Terça pastor e Davi? quinta. Terça e quinta, culto todos os dias, então só basta o crente para fazer isso. E você vê, no meio da pandemia, ele abriu o E seu o que me chama a ministério. atenção, pastor, assim, usando o exemplo do pastor Carlos Neves, que nessa época agora, mesmo a igreja estando proibida de fazer os cultos presenciais, ele, a esposa e a filha, todos os dias que era dia de culto, eles estavam lá orando. Então, assim, eu acho que é um exemplo para nós. Todos nós, esses dias, eu até falei com a minha esposa, eu fiquei mais em casa por causa que a gente estava cometido da Covid, mas assim, esse exemplo que ele deu para nós é um exemplo que nós aprendemos com o Seymour, que a primeira base que a igreja tem que ter para ela funcionar é oração. Quando nós oramos, irmãos, acende um fogo no altar. Então nós precisamos mais e mais de pessoas que têm essa sede de Deus. Porque com essa sede o seu coração começa a arder. E um coração ardendo cheio de Deus, pastor Mauro, irmão, cheio de Espírito Santo, não tem como conter. É o que Jesus falou, não tem como pegar uma luz e colocar lá debaixo da cama, porque ainda que coloque lá, ela vai brilhar. É verdade, glórias a Deus. Quero mandar um abração aí pra minha xará, Maura Costa. Pastora Maura. Pastor Davi, Deus abençoe. Pastora Maura, Deus abençoe a senhora, o pastor Raimundo. Ela é pastora e junto com o pastor Raimundo da comunidade Eterna Redenção. Eles têm uma igreja no Jardim São Luís e outra lá no Jardim Capela. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, Alexander Souza. Alexander, também. Ô, glória, Deus o abençoe Alexander vem demais. com a gente aí no carro aí. Alexander. Isso, Alexander, mandar um abraço. E também o pastor Genauro Pereira. Amém, Deus abençoe também, Genaldo Pereira, sua presença em nosso meio, amém? Vocês são especiais para nós. Agora vamos àquela vinheta maravilhosa da Cera 4D. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. A hora
hora da ilustração. A hora da ilustração. Amém, glória a Deus. Olha, a hora da ilustração, hein, pastor Mauro? Deus abençoe. Nós estamos falando aqui sobre avivamento, estamos falando aqui sobre Espírito Santo, né, pastor Davi? E Deus aqui trouxe uma palavra aqui para nós hoje nessa tarde, que tá todo mundo uma passagem muito conhecida que está em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero ler e depois eu vou fazer a ilustração. Que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte, veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas de como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha o mais interessante. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, a minha mensagem, pastor Mauro, ela tem um tema que é o Espírito Santo, o poder de Deus na vida do cristão. Este é o marco do nascimento da igreja. A descida do Espírito Santo sobre o cristão era cumprimento da promessa feita por Jesus antes de subir aos céus. Que ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade divina que veio à terra para viver o homem, com finalidade de revelar Cristo na vida do cristão através da virtude e poder dos divinos. Ele é a vida sobrenatural, espiritual, e também é a presença de Deus no nosso dia a dia. Você pode notar que depois que foram revestidos pelo Espírito Santo, os cristãos receberam sabedoria, autoridade e poder para anunciar o Evangelho. Enquanto que no Velho Testamento, Deus falava ao povo pelos profetas e a sua presença era vista através da manifestação como nuvem ou coluna de fogo. Nós estudamos sobre isso, né, pastor Davi? É isso aí. Deus não podia ser visto face a face. No Novo Testamento, Jesus falava face a face com o homem, andava com os discípulos e anunciou uma nova etapa onde a comunhão do homem com Deus seria ainda maior. Estamos vivendo a época do Espírito Santo, onde acontece o cumprimento dessa promessa. Deus, ele vive no homem, ele fala, ele orienta, ele manifesta o seu poder e a natureza de vida no homem espiritual. É um mistério e ao mesmo tempo uma maravilha. Ter a presença de Deus de forma intensa e constante através do Espírito Santo, pastor Davi. Não tentarei explicar o que realmente significa e como acontece. Você vai compreender se experimentar. Creia que está mais do que na hora de você conhecer essa nova dimensão da comunhão de Deus para a sua vida. Deseje, peça a Deus, ore e busque. Quero me alegrar com você quando conseguir. Não é difícil. Está ao seu dispor. Basta crer e receber. Vai conhecer uma força, uma virtude e uma autoridade jamais vista, sentidas em sua existência. Que Deus abençoe você que busca e que está à procura do Espírito Santo. Então, pastor Mauro, essa é a hora da ilustração, que nós podemos viver isso que foi falado aqui. É uma promessa, Deus já deixou para nós. Deus só fala para a gente: busca, ore, que nós iremos encontrar. Maravilha, glórias a Deus. E é o exemplo aqui dessas pessoas, né, que iniciaram ali na Rua Azusa, né? Simplesmente elas creram na palavra em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e ali buscaram poucas pessoas. Como nós já falamos aqui, poucas pessoas, aí foi se juntando cada vez mais gente, foi se obrigado a arrumar um lugar maior, né, porque muita gente estava vindo. Mas vamos continuar, né? Desde o começo, o toque soberano de Deus estava sobre o William Seymour e os que com ele estavam. Por 3 anos o avivamento continuou essencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma participação de, às vezes, até 1000 pessoas. Meu Deus, hein? Pessoas do mundo todo vieram para receber o seu chamado Pentecoste. Muitos sendo enchidas espiritualmente antes de chegarem ao prédio,
o que tem sido chamado de maior avivamento mundial resultou em nossos dias em um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo tocando cada nação da terra. Olha que coisa linda que acontecia ali na rua Azusa. A palavra de Deus nos diz claramente que a palavra de Deus, a história nos diz claramente que o avivamento ali, né, irmãos, era tão forte, o povo era tão cheio ali, né, do poder de Deus, que aquilo continuou por 3 anos, 24 horas por dia, pastor. Verdade, pastor. 24 horas por dia. E a gente percebe que, assim, da proporção que o avivamento foi crescendo, ele chamou a atenção do mundo. Então, cristãos de vários locais do mundo viajaram para lá, para ali saber o que estava acontecendo naquele lugar. Entre esses, falando de Brasil, nós temos 3 pessoas em especial. Primeiro, Luiz Francescon, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, foi a primeira igreja pentecostal fundada no Brasil em 1910. Ele saiu da Itália e foi lá para a Rua Azusa conhecer esse movimento pentecostal. E ali ele foi cheio do Espírito Santo, diz a história, e de lá ele foi direcionado a vir para o Brasil. Aqui ele funda a primeira denominação pentecostal no Brasil em 1910, que é a Congregação Cristã, que eu estava pesquisando aqui, ó. Hoje, eles têm cerca de 2 milhões e 300 mil membros, estimado pelo censo de 2010. Então, assim, isso foi tudo fruto daquele avivamento. E logo depois também vieram 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Os 2 passaram por ali, eles eram de uma igreja sueca chamada Filadélfia. Chegando ali foram cheios do Espírito Santo e Deus revelou para eles uma palavra: Belém do Pará. Na verdade, Belém. E ali eles começaram a pesquisar e descobriram que Belém estava no Pará. E ali eles foram direcionados por Deus, chegaram aqui em 1911 e fundaram a Missão Apostólica da Fé, que em 1918 se transformou a Assembleia de Deus do Brasil. E hoje nós temos milhões de pessoas, é a maior denominação pentecostal brasileira. Tudo isso fruto do quê? De pessoas que foram avivadas pelo Espírito de Deus. Olha que coisa linda. E que maravilha que devia ser esse tempo, né, pastor Mauro, que nós vemos aqui, né? Esse avivamento, pastor Davi, ele durou aqui por 3 anos, né? 24 horas por dia. Então não era uma coisa que acontecia de repente. E 7 dias por semana. Não era uma coisa que acontecia hoje, tem, amanhã não tem. Então era aquela coisa constante, né, pastor Davi? Verdade. Mas o que mais interessou aqui, pastor Mauro, que eu achei interessante aqui, é que diz aqui a história, né? Desde o começo, o toque do soberano de Deus estava sobre o William Seymour. Então, quer dizer, desde o começo, o toque de Deus estava com ele. Então, pastor Mauro, ele tinha certeza que isso ia acontecer. E eu estava ouvindo algum tempo atrás, né? O pastor Jonatas trouxe até uma ministração sobre a Rua Azusa, né? Então, um abração ao nosso querido irmão pastor Jonas. O pastor Jonas tá pensando aí num debate aí e querendo chamar o senhor, hein? Então, eu tava ouvindo uma pregação maravilhosa dele. E o que nós vimos aqui hoje me lembrou isso. Pessoas que eram avivadas antes de chegar no prédio. Verdade. Né? Diz que o avivamento ali era tão grande, né? Que aos arredores do prédio da Rua Azusa ali, diz que o chão tremia, né? As pessoas que passavam do outro lado da rua, né? Elas já começavam a entrar ali no prédio falando em línguas. Pois né? Deus ali, o avivamento não estava só centralizado ali dentro, mas estava centralizado também aos arredores. E diz também, né, assim, o pastor Jonas contando isso, que uma menina, ela não sabia tocar piano, mas naquele momento o Espírito Santo encheu ela de uma tal maneira que ela aprendeu ali na hora e ela tocava o piano. Não tinha coisa instrumentos sobrenatural, musicais. né? É coisas ali que aconteceu ali que são sobrenaturais, que são inexplicáveis o que aconteceu naquele dia, irmãos. Há tanta história referente à Rua Azusa aí, né, irmãos amados? Também há aqueles também que dizem que são outras histórias, né, que não convém aqui nos dizer. Mas o que importa é que foi um marco na história cristã. Né? Foi um reavivamento, foi, como se diz, como o pastor diz aqui, né, um upgrade, né, para o crescimento do evangelho. Né? Eu costumo dizer, irmãos, que critica o poder de Deus quem nunca experimentou ele. Verdade. Né? Geralmente as pessoas falam em tese. Em tese você erra muito, porque você não experimentou.
Então, assim, no ano de 1993, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu tinha ficado 6 anos fora da igreja, eu me propus, a primeira busca minha, pastor Mauro, na verdade eu coloquei 2 objetivos no meu coração. Primeiro, eu queria ler a Bíblia toda, porque eu não queria falar de uma coisa que eu não conhecia. Dentro de um ano, eu já tinha lido a Bíblia toda. Era sede, é que eu estou falando nessa sede de Deus. E a outra coisa que eu pedi, eu falei, Senhor, se realmente o batismo com o Espírito Santo existe, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus dia 27 de agosto de 1993. No mês de outubro, eu fui na primeira vigília, uma madrugada fria, pouca gente na igreja, mas quem estava ali queria ser cheio de Deus. Na primeira oração em círculo, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Só que eu fiquei com dúvidas, pastor Mauro. Aí no outro dia era culto com os jovens. E eu cheguei na igreja, dobrei os meus joelhos e falei, Jesus, se o Senhor realmente me batizou com o Espírito Santo, ontem eu falei em línguas, ontem eu senti poder de Deus na minha vida, eu quero que o Senhor confirme. Amados, eu não sei o que aconteceu naquele culto. Porque Deus me encheu de tanto poder, que o culto começou às 7 horas e terminou quase 10 horas da noite. Maravilha. Eu falei em línguas a noite toda para a glória de Deus. Maravilha. Então, assim, quando eu falo do poder de Deus, eu não estou falando de algo que as outras pessoas experimentaram. Eu falo da experiência que eu tive com o Senhor, baseado no que o Hugo falou. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então essa promessa é para você. Deus quer avivar você, para que você possa avivar a vida de outras pessoas. Que benção. Benção pura, né, pastor Mauro? E outra coisa aqui que refletiu muito aqui, né? Um exército de mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo, tocando cada nação. Então isso serve para nós, né, pastor Davi? Que isso aqui reflete hoje em nós. Esses 600 milhões de crentes somos nós. Que estamos aqui cheios do Espírito Santo, né? Uns falam em línguas, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom da palavra, outros têm o dom do ensinamento. Isso é ser avivado do Espírito Santo. É você conhecer a palavra de Deus, é você ter fome da palavra de Deus. E é que nem o pastor Davi também deixou aqui. A gente tem que buscar, porque isso é uma promessa. Deus já deixou essa promessa para nós. Jesus falou. Então, se ele falou, nós temos que buscar, porque nós vamos receber. Glória a Deus. Vamos ouvir agora aí a vinheta do meu grande amigo escritor Ademilson Rocha e os seus livros. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não é Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe, tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. Glória a Deus, graças a Deus, meu grande amigo aí, presbítero Ademilson Rocha. Quero aproveitar também aí, mandar um abração aí para todos ali do programa Motivação em Deus, Abelardo Expedito e meu querido amigo Ademilson Rocha. Programa Motivação em Deus vai ao ar aí todos os sábados pela Rádio Fonte e Vida 87.5 FM às 10 horas da manhã. A gente tem costume dizer que aquilo é uma injeção de ânimo. Injeção de ânimo. Se estiver desanimado, já acorda lá 10 horas da manhã no sabadão, você vai animar rapidinho. Mas é benção. Não, mas falando sério mesmo, é benção pura o programa dos nossos amigos lá, viu, pastor Davi? O programa é muito o programa é muito legal. Tem uma ilustração que o Abelardo traz lá de vez em quando lá, e o Ademilson, vocês fazem um revezamento. É muito legal, cara. Eles têm um tema também como igual o nosso, né, pastor Mauro? É muito legal. Vocês que no sábado gostam de ouvir programação de Deus, pode ouvir o programa Motivação em Deus. E tem os livros aí,
Os livros já falam tudo, né, pastor Davi? Por que não devo parar? Não é hora de parar. Então você vê que a pessoa é motivada mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe meus grandes amigos. E nós estamos aqui porque fomos motivados por vocês. Amém? Verdade. É isso aí. Bom, vamos continuando, né, meus amados? O reavivamento da Rua Azusa foi um grande catalisador dos movimentos pentecostal que posteriormente vieram a expandir-se mundo afora, de forma rápida, contagiante, como um fogo abrasador. Eita, que bênção, hein, pastor Mauro? Fogo mesmo, foi Então, quer dizer, aqui no caso, então, foi um grande catalisador. Quer dizer, as pessoas, eles queriam ser igual aquelas pessoas daquela época, né, pastor? Verdade. É como se fosse uma imitação, queria ser imitado mesmo. Por quê? Porque como eles buscaram, como eles conseguiram aquilo, todos nós também temos que fazer isso. Então, isso vira para nós hoje, vira aqui como fala exemplo, aqui, né? e exemplo, um fogo, né, um fogo contagiante, aqui um fogo abrasador. Glória a Deus. E o crescimento ele foi fenomenal, com um pouco mais de um século. Hoje, igrejas, denominações pentecostais marcam o cenário religioso e constitui o mais dinâmico e crescente segmento do cristianismo. Pastor Davi. É isso aí, pastor. Nós citamos a Congregação Cristã, que em 1910 foi fundada e hoje no Brasil tem 2,3 milhões de membros. E a outra marca também dessa época é a Assembleia de Deus, que hoje no Brasil tem 25 milhões de membros. Então metade dos evangélicos no Brasil, que são cerca de 50 milhões, estão na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. E os outros 25 milhões, com exceção de 5%, também são igrejas pentecostais. Então você vê como o mover do Espírito motiva as pessoas a pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo. Maravilha. Então nós devemos entender que aquelas pessoas foram um exemplo para nós hoje. Eu já vejo pessoas reclamando que a igreja não cresce, que não tem um novo... Será que vai haver um novo avivamento? Tudo começa a partir de quem? De nós mesmos. Verdade. E temos uma atitude, independente da situação, do que nós estamos passando. O William Seymour, na época, ele estava passando por um momento difícil, terrível, né? Que o pastor Davi falou que segregacional, né, pastor? Verdade. Momento ali onde as pessoas, ali o racismo era muito forte, né? Era ali uma coisa que infelizmente machucava as pessoas, e fora outras situações na vida de William Seymour. Mas isso não o impediu, né, de levar algumas pessoas ao avivamento e ser essa potência que é hoje. Eu costumo dizer, pastor Davi, que se nós soubéssemos o poder que nós temos nas nossas mãos, né, a oração, hoje tudo seria diferente. É verdade. Glória a Deus. Então que a gente faça dessa busca, né, uma prioridade na nossa vida. Deus quer avivar você, como Ele avivou os crentes naquela época. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos a um intervalinho, vamos tomar aquele café abençoado, amém, em nome de Jesus. E daqui a pouco nós estamos aí com esse programa abençoado. Segunda parte. Segunda parte. Não vai embora, fica aí, amém. Mas vai tomar um cafezinho e volta. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé.
Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Pava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Paulo de Varzim 233, Jardim Macedônia, e Estrada de Itapecerica, Campo Limpo 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 97084-8742. 97084-8742. Equipe Águia Montagens. Glórias a Deus, graças a Deus. Voltamos aí, né, meus amados, aí com a vinheta do meu querido amigo pastor, grande pastor, né? Grande pastor. Pastor Daniel aí com a sua equipe Águia Montagens, benção pura, amém, glória a Deus. O móvel já era quebrado lá, não vai lá.
e chama ele que ele conserta na hora, amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu tinha até esquecido, né? Você falou do pastor Daniel. Mandar um parabéns aí também pro pastor Daniel, né? Pelo casamento, pelo aniversário do casamento. Ô, Mauro, você e o Daniel casou no mesmo dia, foi isso? Não, foi isso. Só que eu já vai fazer 27 anos de casado e o Daniel, ele fez 17 Mas casaram no anos, mesmo cara. dia que parece que comemoraram? Não foi no mesmo dia. O Daniel, inclusive, ele foi meu chamado pajem, né? Que levou as alianças, né? Você vê que Na data próxima, né? Desde aquela época ele já é grande, né? Foi ele que levou as minhas alianças lá no altar lá. E depois, 10 anos depois, né? Eu fui no casamento dele, né? Com a nossa querida pastora Michele. Foi desse pura. Legal. Então, que eu vi lá, vocês colocaram lá no Facebook, né? Você comemorou lá 27 anos, colocou até um nome lá meio hebraico lá, eu não entendi muito, né? E o pastor Daniel também. Então, aí, parabenizar os dois aí pela data de casamento. E pastor Mauro e a Lena também. Mandar um abraço pra Lena também, que tá nos assistindo e fazendo aniversário hoje, né? Amém, glória a Deus. E a minha filha também, que fez aniversário de casamento esse dia, 5 anos de casamento. Benção pura. Benção pura aí, tá vendo aí? Todo mundo casando aí. Só alegria, pastor Mauro. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Então, nós estamos aqui, meus, pela Rádio Fonte Vida, 87.5 FM. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Agora vamos fazer um chamado aqui. O Hugo fala bate-bola, né? Vamos lá. Hugo, qual que é o website da rádio, Hugo? O website da rádio é www.fontevida.com.br. Glórias a Deus. Também estamos aí, né, meus amados, pelo YouTube também. Depois dessa programação, nós vamos elevar esse vídeo ao YouTube. Cada um de nós vamos falar aqui nos nossos canais no YouTube. Primeiramente, Pastor Davi. O canal do Pastor Davi é Pastor Davi Alencar Santana. Temos aí os programas Shekinah, os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo. Recentemente nós colocamos lá algumas playlists novas, tudo aí para o seu enriquecimento espiritual, cultural, ministerial. Maravilha, irmão Hugo. E o meu canal no YouTube é fácil demais de achar, pastor Mauro. É irmão Hugo AMSI. Hugo AMSI, pode entrar lá também, tem muita coisa boa lá, tem programa Shekinah, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, tem também programa Geração de Discípulo e outras coisas boas. Glórias a Deus. E o meu canal é o Pastor Mauro Shekinah. Ali também você vai ter acesso a todos os programas Shekinah, com esse daqui, 83 programas Shekinah. Temos ali também, né, o Shekinah em Foco, que são entrevistas ali, algumas reportagens que nós temos ali. Também temos o Shekinah Lives, que logo nós vamos voltar com os Shekinah Lives, né? Mandamos uma parada, mas em nome de Jesus vamos voltar. Temos ministrações também, temos muita coisa, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo também. Temos muita coisa boa ali também para a honra e a glória do Senhor Jesus. Telefone da rádio, irmão. O telefone da rádio é fácil, nós estamos em São Paulo, é o 011 4203 4009, pastor Mauro. Graças a Deus. Também temos ali uma página exclusiva no Facebook, que é do programa Shekinah, amém, glórias a Deus. Estamos aí, então aí, irmãos amados, ao vivo. Hoje é dia 27/4, amém. Que hora que é agora, meu pastor Davi? 17 horas, 5 minutos e 15 segundos. Isso, acerta seu relógio aí, irmãos. Glória a Deus. Estamos ao vivo aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, com a segunda parte do programa Shekinah. E hoje nós estamos falando aí um tema especial, né, irmãos? Que dia 14 de abril foi o aniversário do avivamento da Rua Azusa. Já falamos 14 aí... de abril de 1906, hein, pastor Mauro? Isso mesmo, 1906. Centenário, cento e poucos anos aí. Cento e poucos anos, até perdi as contas já, né, mas faz mais de 100 anos já do avivamento da Rua Azusa. Já falamos aí na primeira parte de William Seymour, um grande homem de Deus, que moveu aí, né, irmãos, levou 7 pessoas aí, né, e através dessas 7 pessoas, eles buscavam o avivamento de Deus. E nós vemos aí a grande obra que Deus fez, né, irmãos? As pessoas iam simplesmente se juntando, arrumaram um lugar maior que situa-se na Rua Azusa. E dali, né, irmãos, surgiu-se, né, irmãos, uma explosão, né, de avivamento, aonde invadiu todos os países. Praticamente hoje, como foi falado na primeira parte, mais de 600 milhões de cristãos são influenciados, né, através dos acontecimentos da Rua Azusa. Tem ainda isso, a Rua Azusa ainda, pastor Mauro? Pastor Davi? Tem até hoje. Inclusive, virou memorial, né? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos marcou não só o movimento cristão, como se tornou um movimento social. Então eles consideram muito até hoje
a influência ali da Rua Azusa. Uma coisa que é relevante para a sociedade, né, pastor Davi? Quando a coisa se torna relevante para a sociedade, uma coisa importante para aquele local, então as pessoas colocam aquilo ali como uma coisa da sociedade ali para não... local histórico. Isso, um local histórico para as pessoas não deixem para não... Como se fosse um patrimônio, né? Isso, patrimônio, é isso aí. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de pastores e o antigo governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele falou sobre isso. Ele falou que assim, onde tem uma igreja evangélica, é o reconhecimento, né? Ela faz um trabalho social de resgate de famílias. E as famílias que são resgatadas pelo evangelho são famílias que não vão dar problema para a sociedade. Esse é um dos motivos da igreja não pagar impostos no Brasil. Por quê? Entende-se que a igreja, quando ela trabalha uma família, essa família, ao invés de ela atrapalhar a sociedade, ela vai ajudar. É verdade. Uma vez eu estava dando carona para um amigo meu que não é cristão, né? E a gente tava descendo na minha rua ali, onde que eu moro, tem bastante igreja, né, pastor Davi? Ali na rua onde que eu moro, tem várias igrejas ali, várias denominações, Deus é Amor, tem Avivamento Bíblico, tem várias igrejas ali. E o amigo comentou comigo, ele tava no banco de trás, ele falou assim, nossa, essa rua aqui tá cheia de igreja. Eu falei assim, é melhor que tá cheia de bar, né, meu? Se tiver cheio de bar aqui, né? O que poderia ser essa rua aqui? Poderia ter um monte de violência, um monte de coisa aqui. Graças a Deus tem um monte de igreja, o pessoal tá orando por nós aqui. Muita gente orando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, então vamos continuar na segunda parte, né? E o que aprendemos hoje com os acontecimentos lá da Rua Azusa, há 100 e poucos anos atrás? O que isso vem nos ajudar hoje também? O que a Azusa tinha que a igreja precisa hoje, né, irmãos? Qual foi ali, vamos colocar assim, o grande mistério, né, que ocorreu lá naquele dia, o segredo, né, que aconteceu naquele dia, para que hoje, né, irmãos, houve-se essa expansão, né, do evangelho. Vamos lá, primeira parte, né, que a primeira coisa que nós vimos aí já na primeira parte foi um desejo ardente por Deus, pastor Davi. Um desejo ardente de buscar a presença de Deus, né? A fome insaciável de buscar a presença de Deus. As pessoas que acorriam para a Rua Azusa eram guiadas por um apetite insaciável, não para conhecer a respeito de Deus, mas para conhecer o próprio Deus. Não para ouvir a respeito de Deus, mas para ouvir o próprio Deus. Eles queriam conhecer ao Senhor na sua plenitude, daí o termo evangelho pleno. Muito bem. Isso me faz lembrar, irmãos, aquela passagem quando Deus usou Jeremias para dizer para Israel: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, Exatamente. pastor Davi. Isso é o quê? Sede de Deus. Sede de Deus. Então esse desejo ardente de Deus, que foi o que eu citei quando eu voltei para o Evangelho, essa sede que você tem de Deus faz com que Deus se revele para você. Verdade. A Bíblia fala, aproximai-vos de Deus, ou achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então você pode ter nascido de novo e tá com água só nos tornozelos, né? Sendo que Deus quer que você mergulhe. Mergulhe, né? Até... a promessa de Deus é plenitude, né, pastor Mauro? É verdade, Deus tem muito mais. Né? Pleno quer dizer cheio, repleto, completo. Né? Cheio, é isso mesmo. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, diz assim, pastor Davi: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma, pastor Davi. Então, bênção pura, tem que procurar, pastor Mauro, tem que procurar, porque aqui é como a gente fala, é uma promessa. Jesus fala: venha, me busque, me procure, que vocês acharão. Eu não tô aqui querendo fugir de vocês, eu quero aparecer para vocês. Mas para nós fazer isso, né, pastor, o que ele fala lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele não é mal educado, então nós temos que buscar ele, temos que chegar próximo dele. E as pessoas que estavam ali, né, nós vemos que devido a toda essa sede, né, essa fome, né, de Deus, né, lá na missão da Rua Azusa, homens e mulheres podiam experimentar o poder ao receber o batismo no Espírito Santo e a presença marcante de sinais e maravilhas. Então nós vemos ali, né, que não era só o batismo com o Espírito Santo, mas tinha sinais, tinha maravilhas também. Acontecia muitos milagres ali naquele lugar também, né, pastor? É verdade. Você vê que assim que a igreja é batizada com o Espírito Santo, o primeiro milagre que acontece é a covardia ir embora e entrar a coragem. É verdade. Eles estavam amedrontados. Pedro sai, prega um grande sermão, quase 3.000 almas são salvas. E lá no capítulo 2 de Atos, no versículo 38, diz assim... no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, batizado nas águas,
para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, que era o batismo com o Espírito Santo que estava sendo pregado e vivido ali. Aí olha que interessante o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que maravilha, hein? Glórias a Deus. É para todo mundo. Isso é para todos nós também, né? É. E o que fala aqui pra gente aqui, pastor Mano, é muito interessante, né, pastor Davi? Que quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, muitas das pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo acham que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Mas nós não estamos falando só em falar em línguas. O falar em línguas, ele é uma das características do batismo do Espírito Santo. Mas muitas coisas acontecem ao batismo do Espírito Santo. Porque ali a gente fala de cura, a gente fala de libertação, a gente fala de amor, a gente fala de tudo isso que nós estamos querendo passar para as pessoas. Não é só o falar em língua. O falar em línguas é uma das características. Porque às vezes as pessoas passam, não. Veja o que aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo. Curas, milagres, acontecia ali. Né? Então a Bíblia chega a dizer que o apóstolo Pedro, as pessoas levavam para o pastor Davi as roupas só para tocar, passar por eles. Por quê? Porque eles eram a sombra. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Então não é só o falar línguas, é essas coisas que nós estamos falando. Bênçãos, maravilhas, sinais que Deus nos prometeu. Glória a Deus, e conforme nós estamos estudando aqui hoje, isso aconteceu durante 3 anos. Meu Deus, hein? Foi 3 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana, ininterrupto, né? Acho que saía um, entrava outro, que a gente que virava 48 horas. Muito glorioso. Pegando aqui, né, um gancho seu aqui, uma das evidências que nós vemos, que eu tô falando pra você que não é só o falar em línguas, é o que aconteceu com essa menina, que ela começou a tocar piano. Então, quer dizer, ali foi um dom que deu, foi o Espírito Santo que fez ela. Se ela não sabia e ela começou a fazer aquilo, pastor Davi, só pode ter sido o Espírito Santo, não pode ter sido outra coisa. E a gente vê isso hoje na igreja. A gente vê pessoas que chegam na igreja, irmãos, que a vida dele era totalmente errada. Era uma coisa assim que a sociedade, a própria sociedade, às vezes a própria família já tinha abandonado aquela pessoa achando que não tem mais jeito. Tem um amigo meu que hoje ele é pastor, que ele menor, ele foi apreendido 17 vezes. Você sabe o que é isso? Então uma pessoa com uma característica dessa, a própria família diz, não tem jeito. Aí esse moço conheceu a Cristo, foi batizado com o Espírito Santo. Hoje o cara é pastor presidente de uma igreja lá no meio da favela. Então, o que eu estou querendo dizer? O que nós estamos tentando mostrar para você? Quando uma pessoa é avivada pelo Espírito Santo de Deus, há uma mudança, uma transformação. Os milagres começam a acompanhar. Porque Jesus disse que os sinais seguiriam aquele que crê. Glórias a Deus, graças a Deus. Um abração aí para nossa querida irmã Fran Santos, programa abençoado. Deus abençoe, irmã Fran. É a nossa tecladista lá da igreja. Benção pura, hein? E nós estamos falando aqui de uma irmã que foi usada tocando piano tá lá na rua. Olha aí, Fran, tá vendo aí, ó? Benção pura. A Fran mesmo é uma benção de Deus. É uma menina que chegou chegou do Nordeste pra cá, totalmente assim, digamos assim, sem alguma esperança, já tinha passado muitas dificuldades na vida, e de repente Deus começou a levantar ela. A gente desafiou ela aprendeu a tocar o teclado do zero, entendeu? Depois ela orou a Deus, Deus abriu as portas para ela entrou na faculdade, depois Deus abriu uma porta de emprego, ou seja, dentro de pouco tempo Deus fez grandes coisas na vida dela. É isso que a gente quer propor para você. Deus quer operar maravilhas na sua vida. Glórias a Deus. Agora vamos à vinheta do meu querido amigo Pastor Enio, amém? Glória a Deus, a vinheta da Escola de Teologia de Fé Reformada. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187 96619-3187. Glórias a Deus. Abração, meu querido amigo Pastor Enio, amém? Deus abençoe sua vida, Pastor Enio. Saudade de você aí. Logo, logo nós vamos estar aí fazendo aquele debate abençoado e depois tomando aquele café na escola. Eita, benção pura. Vem com nós, vem com nós. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos à segunda parte. O que tinha Azusa
na Rua Azusa que hoje talvez a igreja precise. O que podemos aprender com o que aconteceu lá na Rua Azusa nos dias de hoje? A outra coisa que nós podemos aprender, irmãos, que é amor uns pelos outros, né? O reavivamento da Rua Azusa testemunhou o desmoronamento de barreiras que normalmente dividem as pessoas umas das outras. A barreira da cor da pele, da classe social, da condição financeira, da educação, da nacionalidade ou até da cultura. Liderada pelo pastor William Seymour, negro, cego de um olho, a missão da Rua Azusa agregava pessoas das mais diversas classes sociais, numa época de enorme segregação racial nos Estados Unidos. Vale lembrar que isso tudo décadas antes de eclodir por lá o movimento pelos direitos civis. Olha aí que coisa, hein? Aquilo que nós já tínhamos falado aqui, era quanta barreira tinha, né? E depois quantas pessoas se juntaram a esse movimento da Rua Azusa e eram pessoas de diversas classes sociais. Né? Verdade. Antes de passar a palavra para o pastor Davi, né? O que fala aqui? Amor uns pelos outros. Né? E conta a história dele. Né? Nós sabemos que nessa época eles viviam esse impedimento, né, da cor. O negro não podia estar junto com o branco ali, na verdade, o branco não aceitava o negro naquela época, né? Era o racismo, né? Só que quando ele estava cheio do Espírito Santo, como eles receberam o batismo do Espírito Santo, como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não tinham isso, pastor Davi. Eles aceitaram os brancos nas igrejas deles. Eles não tinham isso, quebra de barreira. Então a gente vê amor um pelos outros. E o Espírito Santo, ele faz isso com nós mesmos, né, pastor Davi? O que Jesus fala lá em 1 João capítulo 4, versículo 7? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus fala para nós. Por que esses irmãos, pastor Davi, do avivamento, amavam uns os outros? Porque eles conheciam Deus. Eles eram conhecidos de Deus. Era nascido de Deus. Quando você é nascido de Deus, você não tem preconceito. Nada te impede de você amar o seu irmão, pastor Davi. E o interessante é também que eram pessoas de várias classes sociais. Várias. Tinha rico, tinha pobre, tinha gente de todo jeito lá, mas o pastor William Seymour e aquele grupo de pessoas recebiam a todos, né, com amor, né, pastor? É verdade, pastor Mauro. Quando você é avivado pelo Espírito Santo, você passa a ter uma visão de Deus. A Bíblia fala que você passa a ter a mente de Cristo. Ou seja, você já não vê mais como o homem vê. Então, o preconceito racial é uma coisa carnal, é uma coisa do homem carnal. Inclusive, quando se fala lá em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto da carne, uma delas é as sedições, as separações, né? As porfias, as invejas, tudo isso é fruto de divisão. Agora, quando o Espírito de Deus enche nós, o amor... eu gostava muito de uma fala, o pastor Jabes de Alencar, durante muitos anos, tinha um programa no rádio e também na televisão, ele dizia assim: o amor é o cartão de visita do cristão. Né? Falando sobre isso, o apóstolo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então é isso aí. O verdadeiro cristão, tanto que nós falamos aqui já na série sobre o fruto do Espírito, a base de tudo é o amor. Um crente cheio do Espírito Santo não tem como ele não ser amoroso, e isso na prática, não é só no discurso. É aquilo: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, é um amor prático. Graças a Deus, que benção, né? Esse aspecto aí multirracial e multicultural do movimento pentecostal lá da Rua Azusa fica como lição para as igrejas nos dias de hoje também. E eu me lembro aqui das falas do apóstolo Paulo lá em Corinto, né? Ele falando lá, principalmente na época da Santa Ceia, né? Que a Santa Ceia, o que acontecia ali? Os ricos levavam, né, essas melhores comidas e os pobres levavam o que tinha. Né? Para quê? Para que todos comessem iguais, né? Ali juntos, né? Numa só união, numa só fé. Ali dá a entender assim, ó, que se o pobre ele não conseguia comer, se alimentar de uma alimentação boa ali, né? Ele aproveitava esse dia, né? Para aproveitar daquele banquete ali, né? Mas mesmo assim ainda havia uma certa divisão ali entre eles. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso ali, né? E o que dá a entender de William Seymour aqui era isso, né? Ali não tinha divisão, não sei se um era mais rico, outro era mais pobre, ou se não tinha condições, ou cor da pele, ou de outra cultura. Ali todos eram bem recebidos. E hoje muitas vezes o que acontece em muitas igrejas é isso, mano, nem todos são bem recebidos.
Talvez um porque tem mais dinheiro já olha de uma maneira diferente, né? Porque ele é de uma outra cultura, que talvez as culturas elas divergem muito, né? Já falamos sobre isso aqui, né? A gente tem que respeitar a cultura do outro. E às vezes hoje, e tem igrejas que não estão preparadas para isso ainda, para algumas certas culturas. Um índio entra na igreja hoje. Será que nós estamos preparados para receber esse índio, né, da igreja? Né? Verdade. Então, e o William Seymour e aquele povo ali, eles não viam isso, mas ali podia entrar quem quisesse. Era livre. Tanto é que a própria palavra, a história diz, que nós vemos aqui, as pessoas já eram avivadas do outro lado da rua, antes de entrar, só vontade de chegar lá. Né? As pessoas já eram avivadas do outro lado. E interessante, né, pastor Davi? Quando aconteceu o Pentecoste lá em Jerusalém, tinha muita gente lá no local. Tinha muita gente naquele local, né? Então ali tinha pessoas de outras regiões, tinha pessoas de Roma, culturas, né? E de outras culturas. Já na Rua Azusa não, as pessoas iam até lá, porque sabia que estava acontecendo. Então as pessoas vinham de todos. Era curiosidade também. Era curiosidade, todo mundo queria estar ali, né, pastor Maurício? Você falou sobre a ceia do apóstolo Paulo, que ele fala antes, né? E interessante, pastor Mauro, que essa festa que tinha antes da Santa Ceia chamava Festa do Amor. É, isso mesmo. Era a Festa do Amor. Aí, nessa Festa do Amor, tinha acepção de pessoas, na verdade. É verdade. Eles colocavam os pobres de um lado e os ricos do outro. Os pobres ficavam sem comer e os ricos enchiam a barriga. E o apóstolo Paulo falava: meus amigos, se vocês querem comer, coma na sua casa. Aqui na igreja é comunhão, é com os irmãos. Então não deixa as pessoas de fora, porque aquelas pessoas que estão ali, elas têm necessidade, elas precisam comer. É verdade. É verdade, moço. Agora vamos ouvir aí a vinheta do meu querido amigo Pastor Anderson, né? Inclusive o Pastor Anderson estava até aqui, né? Na rede social também aqui no... Mandando um abraço pra nós aqui. Mandando pra nós aqui. Mandando um abraço até pro Pastor Hugo. Aleluia, Pastor Davi. Amém, Deus abençoe aí. Pastor Anderson tem nos ajudado muito aí, amém, no patrocínio deste programa. Vamos ouvir então aí a vinheta da Groove Music, em nome de Jesus. E depois vamos ver um louvor também, abençoado. Amém. Você tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresento a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado, tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Eu tenho fé que um dia estarei lá no céu, da eterna glória, lá viverei. Eu tenho fé que um dia estarei lá no céu, da eterna glória, lá viverei. Eu tenho fé que um dia estarei lá no céu, da eterna glória, lá viverei. Eu tenho fé que um dia
Eu tenho fé que um dia estarei lá no céu, na eterna glória, lá viverei. Yeah. Eu tenho fé que um dia estarei lá no céu, na eterna glória, lá viverei. Ao que vencer, Deus dará a coroa da vida eterna. Comerás do maná, roupas brancas vestirás, um novo nome receberás, para sempre viverás à direita do nosso Pai. Da nova Jerusalém, 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 a face de Jesus eu verei. Yeah. Oh, Jerusalém, sobre ruas de ouro andarei. Jerusalém, Jerusalém, a face de Jesus eu verei. Yeah. Oh, Jerusalém, sobre andarei. Jerusalém, a face de Jesus eu verei. Jerusalém, Jerusalém, sobre ruas de ouro andarei. Aplauda Ele! Exalte ao Senhor, aleluia! Existe adorador do Senhor aqui? Se existe, aplauda mais ao Senhor! Aplauda mais ao Senhor! Engrandeça ao Senhor, engrandeça a Ele! Somente Ele é digno de todo louvor e adoração! Excede todo entendimento! O seu amor sobre nossas vidas! A sua essência é amor! Então com amor venhamos oferecer a nossa adoração ao Senhor! Maravilha, louvor abençoado aí do grupo de louvor Elim Brasil, Ministério do Louvor Elim Brasil aí, Deus abençoe Paulo, amém, Deus abençoe toda a equipe aí, Deus abençoe o pastor Anderson, pastor Silvio, amém, pastora Claudinéia, Deus abençoe a toda a família Michelete aí, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Jerusalém, glória a Deus, logo logo estaremos lá, amém, em nome de Jesus. Irmãos, estamos aí falando hoje sobre o avivamento da Rua Azusa. E o que o avivamento da Rua Azusa nos traz hoje como lição, né, que nós possamos aprender e também colocar isso nas nossas vidas, né? Já falamos aí, né, meus amados, sobre amor uns pelos outros, né? E agora nós vamos falar sobre dedicação para missões, né? Foi algo ali, né, irmãos, que foi o estopim, né, como nós falamos, o catalisador, né, para as missões no mundo, né? Porque ainda estava um pouco parado naquela época, mas através do avivamento da Rua Azusa, né, a igreja se espalhou, as pessoas tiveram sede. Esse foi o verdadeiro avivamento naquela época, né, irmãos? Não foi só o movimento ali, né, não foi só o que aconteceu ali, mas foi esse espalhar do evangelho, né, por todo o mundo, por todas as partes do mundo. Então, o batismo no Espírito Santo, tal como entendia na Azusa, não era simplesmente uma experiência pessoal, como outra qualquer. Tinha o claro propósito de receber poder para servir. É de vital importância esse entendimento, na medida que alguns podem buscar apenas como uma experiência egoísta e não como algo que vai capacitá-lo com ousadia e poder para testemunhar pelo mundo afora. Quer dizer, o que dá a entender, né, irmãos, que ali simplesmente as pessoas entravam ali e quando recebiam o poder de Deus, elas não queriam simplesmente receber aquele poder para dizer que era melhor ou maior do que as outras. Mas ali houve-se também uma fome
de servir, de espalhar aquele poder para outras pessoas também, né? Para levar o conhecimento desse avivamento para outras pessoas. A fome era tanto que, não, eu preciso falar, eu preciso testemunhar, eu preciso pregar, né? É o que Jesus diz, né, pastor Mauro, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz assim, né, quando ele foi dar a missão para os discípulos: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando no Espírito Santo e ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, o que aconteceu aqui foi isso, né? Eles tinham esse conceito. Quando eles receberam o poder, receberam o Espírito Santo, eles não podiam deixar aquilo ali só para eles tinham que passar aquilo para frente. Então, eles não tinham esse egoísmo, eles tinham esse propósito de fazer essas missões, de levar a palavra de Deus. Eles estavam obedecendo uma ordem que foi dada para Jesus. E nós temos que ser assim também, né, pastor Davi? Como nós recebemos, nós temos que passar aquelas coisas. É o que a gente fala, é o conhecimento, não é só o conhecimento por conhecimento. Eu vou conhecer e vou ficar guardando para mim. Não, se eu conheço, eu tenho que passar para frente. Glória a Deus. E será que hoje está assim, pastor Davi? Então, o que a gente olha para a palavra de Deus é que muitas vezes as pessoas, como foi falado aqui, elas distorcem o entendimento do objetivo. O objetivo de Jesus, quando ele prometeu o batismo do Espírito Santo, era justamente esse, era um propósito evangelístico e missionário. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, o propósito central do batismo com o Espírito Santo não é só edificar você. A Bíblia fala que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas a ideia do revestimento de poder é te capacitar para levar o evangelho do reino para as outras pessoas. É por isso que quem compreende isso, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele tem desejo de evangelizar. Ele tem desejo de fazer missões. Nós sabemos que o evangelismo e as missões, elas são a obrigação da igreja. O ID, como foi lido ali pelo irmão Hugo, é a essência da igreja. A grande comissão foi dada por Jesus como a forma de nós levarmos Deus para as outras pessoas. E o que seria o up para nos ajudar a fazer isso? O batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aquele pequeno grupo, eles acreditavam nisso, né, exatamente. Irmãos? Eles acreditavam que a importância de tudo isso é crer, né? E eles queriam fazer isso, né? Eles queriam viver essa experiência. Tanto é, né, que lá em Isaías, né, 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eles entendiam isso. Eles tinham esse poder, eles sabiam, eles criam que tinha esse poder e não queriam ficar preso só para eles, queriam levar isso para as outras pessoas, porque eles sabiam da situação que estava acontecendo naquela época também, no meio daquelas pessoas, né? Eles queriam levar essa cura, essa renovação, essa restauração, né? Esse quebrantamento do Espírito Santo. E muitas vezes o que está faltando na época de hoje, como lição para nós hoje, né? Que nós estamos vivendo uma época aí terrível, né? Nós estamos vivendo aí um tempo difícil, mas nós, como servos de Deus, que devemos acreditar nisso, devemos entender, né, pastor Davi, que nós também estamos cheios desse poder e levar esse poder para as pessoas também, né, para não simplesmente só ficarmos achando que estamos derrotados, que acabou, que estamos no fim dos tempos, que vai morrer todo mundo, só vê notícia ruim. Nós temos que levar boas notícias. É interessante, pastor Mauro, que eu percebo que o entendimento das pessoas sobre o evangelho, ela mudou muito. E, infelizmente, a culpa disso muitas das vezes é da liderança. Por quê? Na igreja primitiva, entendia-se que tudo que você recebia não era para você guardar para si, era para você compartilhar. Então, hoje, muitas das vezes, a gente faz daí da igreja o fim do nosso cristianismo. Não, eu vou lá na igreja, eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, isso é ser cristão. E não é. A verdadeira mensagem do reino pregada por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva e pela igreja histórica, ela sempre enfatizou que a igreja é como se fosse um quartel-general, onde nós somos treinados, capacitados, habilitados para a gente ir. O verdadeiro evangelho não é vivido ali nas quatro paredes. Tudo aquilo é muito bonito, tudo aquilo é muito bom, mas o cristão que vai em todas as reuniões, não perde uma, ele não passa mais do que 2% do seu tempo dentro da igreja. É verdade. 98% do tempo é passado fora da igreja. E é nesses 98% que nós temos que revelar quem é Jesus. Então os crentes lá da Rua Azul, eles entendiam o quê? Deus está enchendo a gente. Beleza. Mas é para quê? Propósito.
missões e evangelismo. Verdade, e esse capítulo que o pastor Mauro leu aqui, eu queria até comentar sobre ele, né, pastor Mauro? Que lá em Isaías capítulo 61, versículo 1. Eu li Mateus 28, 18, que Jesus, ele fala: foi-me dado toda a autoridade nos céus, passando para os discípulos. Mas antes dele passar isso, ele recebeu isso aqui. Isaías 61 foi o que Jesus leu depois que ele saiu do deserto. Isso. Então ele entra ali no templo e lê essa passagem. O Espírito do Soberano está sobre mim. Para quê? Para levar boas notícias aos pobres. Enviou ao cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então, isso aqui já era uma missão. Verdade. Deus foi enviado para isso. Então é o que o pessoal da Rua Azusa tinha, essa dedicação para missões. Então, como Jesus recebeu isso aqui, eles também tinham essa dedicação. Eles queriam levar a palavra de Deus a toda a criatura. E chegou até nós hoje, que nós conhecemos também por causa deles também. Glórias a Deus. Missões e o envio de missionários era o motivo central da existência do reavivamento da Rua Azusa, conforme a primeira edição, né, do informativo interno naquela época, chamada A Fé Apostólica. Era um jornal de setembro ali, de 1906. Tu pode ver que isso se tornou notícia, né, naquela época. Isso daqui, né, irmãos, foi levado a várias partes do mundo como algo que nunca ninguém tinha visto naquela época. A partir de lá, surgiu o verdadeiro fluxo de missionários, pastores e obreiros comprometidos e motivados em levar o evangelho onde Deus mandasse. Olha que coisa, né? Onde Deus mandasse. Não era ele, eu vou levar o evangelho. Não, Deus tocou para levar, vamos levar o evangelho. Então, foi aí, né, pastor Davi, que surgiu, né, as igrejas. Por quê? Ali fala o quê? Onde Deus mandasse. Então, mandou esses obreiros para tudo que foi lugar, se espalhou para tudo que foi lado. O movimento espiritual da Rua Azusa, ele deu início ao grande movimento missionário moderno. Então, de lá para cá, citando o Brasil, nós citamos duas grandes denominações aí, mas isso foi na primeira onda do Pentecoste. Depois, passados os anos de 1906, esse fogo foi tomando conta de outras pessoas e outros líderes também foram sendo avivados. Hoje nós temos milhões de igrejas menores, mas com o mesmo propósito de serem cheios do Espírito Santo. Com qual objetivo? Levar o evangelho para as outras pessoas. Daquele grupo ali, a história revela que saíram missionários para a Europa, para a África, aqui para a América Latina e para a própria América Central. Então, milhões de missionários foram inflamados por aquele fogo espiritual ali da Rua Azusa, né? Hoje nós estamos com 115 anos desse movimento, estamos celebrando aí os 115 anos desse movimento da Rua Azusa e estamos experimentando ainda hoje as consequências daquilo que Deus fez lá. E às vezes tem pessoas que nem conhecem essa história, né, pastor? É verdade. É algo que nós precisamos passar isso para as pessoas, né, também como lição, como aprendizado, como exemplo, né, de como nós podemos aí mudar a situação que está hoje as igrejas. Eu quero mandar um abração aqui para um grande amigo nosso aqui, irmão, que faz tempo que não entra aqui nas redes sociais, hein? Nosso querido irmão Jailson Sena. Jailson Sena. Jailson Sena. Benção pura aí, mandar um abraço pro Jailson Sena, conhecedor da palavra de Deus. O homem ali que colocou aqui uma mensagem aqui para nós sabemos que é isso mesmo. Tenho batido sempre nisso. Institucionalização matando o propósito da igreja de Cristo e de pregar o evangelho. É isso mesmo. Nós temos que ir pregar o evangelho, que é o que Deus pede para nós. O evangelho. É o evangelho que o apóstolo Paulo prega, né, pastor Davi? O evangelho da salvação, que é o poder da salvação. Qual que é o evangelho? É Cristo. Cristo crucificado. Esse é o verdadeiro evangelho. É o poder da salvação. Deus muito obrigado abençoe, aí, Jailson. Amigo Jailson Sena. Faz tempo, hein? Faz tempo. Deus abençoe essa voz, mas não some não, hein? Glória a Deus. Agora nós vamos aí a vinheta da Escola Querigma, amém, de Educação Teológica e Liderança, nosso querido amigo pastor Davi. Glória Semana a Deus. que vem volta as nossas aulas, hein? Benção pura. Daqui a pouco o pastor Davi vai falar mais sobre essas aulas aí. Vamos ouvir a vinheta. Aí o pastor vai falar pra nós aí as bênçãos que tem, os presentes aí, né, pastor Davi? É isso aí. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado,
que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias 964, Jardim Letícia, São Paulo. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Glória a Deus, graças a Deus. Maravilha aí também a vinhetinha aí do nosso querido programa aí, Shekinah, amém, glórias a Deus. Mas, pastor Davi, fala um pouquinho aí da Escola Querigma aí, tem algumas novidades aí, né? É isso aí, querido, nós ficamos aí cerca de 60 dias sem aulas por causa dessa pandemia aí, por causa das igrejas fechadas. E a partir da próxima segunda-feira nós estamos retomando as nossas aulas. Então, as aulas serão na primeira, na terceira e na quinta segunda-feira de maio, das 19 horas às 20 horas. E mantendo aquela promoção, matricula um aluno e pode levar outra pessoa para estudar gratuitamente, amém? Nós temos aí alguns casais estudando, outros já se formando já nessa modalidade, e você é convidado a estudar com a gente, amém? São 18 módulos, é um curso avançado em teologia, focado em teologia, Bíblia, liderança e família. São os 4 pilares aí que sustentam os nossos cursos de teologia. Que maravilha, hein? Graças a Deus, glória a Deus, e nós também, né, nós somos até suspeitos de falar, né, irmão? Nós somos suspeitos de falar. Lá, né? Na verdade, né, nós somos suspeitos de falar porque, além do pastor Davi ser nosso amigo aqui, nós também estudamos na escola de teologia, né, que é a escola Querigma do pastor Davi. Então, como nós vamos falar, né, pastor Mauro? A única coisa que nós temos que falar é que nós estamos sendo abençoados pelos conteúdos que está sendo passado para nós ali. Graças a Deus. Nós temos o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, onde nós estudamos vários modos ali sobre o que o pastor Davi fala. Nós estudamos sobre o Espírito Santo, nós estamos falando agora, né, sobre liderança. Então, se as pessoas quiserem conhecer, entra lá no YouTube, né, pastor Davi? Tem tudo lá no YouTube. Você vai ver como que é o conteúdo, se tem alguma coisa que está fora da Bíblia. Tudo nos parâmetros bíblicos, nada fora da Bíblia. É uma benção pura de Deus. É isso aí, nós temos uma playlist lá só de aulas, tem mais de 60 horas de aulas gratuitas só para você conhecer o conteúdo do nosso material. Entra lá no perfil do pastor Davi Alencar Santana lá no YouTube e procura a playlist Aulas de Teologia e Liderança. Lá você vai aprender muito de Deus lá e vai ser edificado. Glória a Deus, você só não estuda se você não quiser, hein? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ao quadro Refletindo na
palavra. Meu Deus, hein? Bênção demais. Agora, no programa China, refletindo na palavra. Muito bem, queridos. Nesse quadro hoje, refletindo na palavra, como nós estamos falando sobre o avivamento lá da Rua Azusa, eu não poderia sair dessa temática. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E por fim, Atos 4:31, E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de avivamento, nós vemos pelo menos 6 marcas do verdadeiro avivamento nesses 2 textos aqui que nós lemos. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é avivamento. Segundo o dicionário da língua portuguesa, avivamento vem de avivar, que é o ato de tornar ou tornar-se mais vivo, reanimar, despertar, aumentar, tornar-se mais forte, mais intenso, mais ativo e destacar-se. Avivamento é a ação do Espírito Santo no interior dos crentes que os leva a viver uma vida de santidade, temor e reverência na presença de Deus. Também é uma dinâmica poderosa do Espírito na vida dos crentes para realizar a obra de Deus. Então, como nós já falamos aqui nessa tarde, o objetivo de Deus quando te enche do Espírito Santo não é só a sua edificação, é também que você se torne um evangelista e um missionário para compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. Aliás, o reino de Deus foi o tema central do ministério de Jesus. A palavra reino de Deus e reino dos céus aparece centenas de vezes nos 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse era o objetivo de Jesus, trazer o evangelho do reino de Deus para as outras pessoas. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que o que não é avivamento? Avivamento nem sempre é barulho. Avivamento não é o culto das emoções. Avivamento não é movimento, modismos ou inovações criadas por alguns grupos cristãos. É possível que haja movimento no avivamento. A gente não está dizendo que não pode ter movimento, porque o avivamento implica em um movimento do Espírito para remover o pecado e estabelecer a santidade. Porém, contudo, muitos estão confundindo o movimento humano com o movimento do Espírito. Então, quais seriam as marcas do verdadeiro avivamento? Primeiro, sede pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quando o Espírito enche, nós nos unimos. A harmonia, a unidade. Nós não defendemos uma placa, nós defendemos uma causa, que é a causa de Cristo. Terceiro, o partir do pão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Partir do pão pode ser entendido como 2 coisas. Pode ser entendido como a ceia do Senhor, ou como também o sentar na mesa, porque você só senta na mesa para comer com quem você tem comunhão. Quarto lugar, oração. Não existe avivamento que não tenha oração, irmãos. E não existe oração que não traga avivamento. Uma coisa está conectada com a outra. Quinto lugar, temor. Temor não fala de medo, fala de respeito pela santidade de Deus. Nós passamos a olhar a Ele como nosso Pai, nosso Criador, e reverenciá-lo ao extremo, não apenas no santuário, mas aonde quer que a gente esteja. E por fim, pregação da palavra. Atos 4:31 diz que quando eles oraram, todos foram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar onde ele estava reunido, e sabe o que eles fizeram? Anunciavam com ousadia, irmão Hugo e pastor Mauro, a palavra de Deus. Então, Deus quer trazer um avivamento sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua família e sobre o nosso país.
Mas para isso, nós precisamos entender primeiro o que ele é, para quando ele chegar, a gente não confundir com modismo e movimentos aí que muitas vezes não tem nada a ver com o avivamento espiritual, amém? Esse foi o refletido na palavra. Que Deus abençoe você e faça de você uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus, que maravilha. Bênção demais, hein, pastor Mauro? Fiquei até sem palavra aqui agora, né, meu? Porque a mensagem, quando ela vem do coração, né? Quando ela vem com esse amor mesmo, com esse temor que o pastor Davi falou, não tem pra ninguém, cara. Lá em Tessalonicenses fala, né, pastor Davi, não entristeçais o Espírito Santo, né? Não aborreça ele, porque, meu, nós temos que viver esse novo avivamento. Nós estamos no tempo do avivamento, nós temos que buscar isso aqui. Então vamos buscar o avivamento, vamos orar, vamos ter temor, né, pastor Davi, que só assim a nossa nação vai ser salva. Glória a Deus. Vamos ao anúncio aí do próximo programa. Glória a Deus, que maravilha. Amém, glória a Deus, pastor Mauro. Olha que beleza, olha que beleza. Maravilha, Coisa linda, Dia das Mães. Semana que vem nós vamos falar aí um pouco sobre o Dia das Mães, né, irmãos? Especial. Porque nós vamos entrar na semana do Dia das Mães, né? Primeiro domingo vai ser na semana que vem, né? Nesse próximo domingo, e o segundo domingo já é no outro domingo. Segundo domingo do mês de maio é o Dia das Mães. Então, na terça-feira, dia 4/5, nós vamos estar aqui trazendo mais um especial Dia das Mães, falando sobre as mães da Bíblia, falando sobre a importância de ser mãe. Eita, que maravilha, vai ser um tema abençoado, né? Falar de mãe, né, pastor Mauro, é coisa boa demais. Então, próxima terça-feira, especial Dia das Mães. Glórias a Deus, graças a Deus. Não percam, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, então nós estamos aqui quase terminando o finzinho do programa, né, meus amados, e nós falamos aí sobre o avivamento da Rua Azusa, né, e a influência agora, né, irmãos, que o avivamento da Rua Azusa trouxe, né, na fundação de várias congregações, como já fomos falado aqui, né, nos programas, né, o pastor Davi falou de José de Francescon, né, que fundou a congregação cristã, né, do Brasil. Falamos aí sobre os nossos queridos irmãos Gunnar Wingren e Daniel Berg, né, que foram os fundadores da Igreja Assembleia de Deus, e outros, né, irmãos, muitos outros aí que espalharam aí o evangelho aqui, falando aqui no Brasil, né, irmãos, fora no mundo inteiro. Tem o próprio Jeffrey, né, que fundou a Igreja Elim, né, que fez um trabalho muito grande para Deus, não só aqui no Brasil, como também no exterior. No exterior também, é verdade, irmãos amados. Glórias a Deus. Benção demais. Não podemos nunca esquecer. A história está aí para nos mostrar, né, pastor Mauro? Muitas pessoas podem achar divergente, mas a história tá aí e ela se mantém até hoje, né? E o nosso amigo Jailson aqui, eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou para nós aqui, pastor Davi. Avivamento não é ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove e nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. Glórias a Deus, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Então isso aqui nós falamos todos, né, pastor Davi? O avivamento é uma ação que ele colocou, é uma ação do Espírito Santo. E do Espírito Santo. É que na verdade, para a gente fechar aí a nossa fala, muitas das vezes os movimentos humanos são confundidos com avivamento. Mas nós vimos quais são as marcas do verdadeiro avivamento que foi exposto aí durante essas 2 horas de programa. Então que você carregue essas marcas na sua vida, porque Deus quer te encher de Espírito. Glórias a Deus. Já estamos com o tempo estouradíssimo, né, irmãos? Infelizmente acabou o programa, amém? Se tivesse até aquela vinhetinha, falando, acabou o programa, né, mano? Mas terça-feira que vem nós estaremos juntos aí de novo, amém? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nos siga nos nossos canais no YouTube, lá na página do programa Shekinah, amém? Não saia daí, daqui a pouco vai ter aquele programa abençoado, Família nas Mãos de Deus, jovens abençoadíssimos aí, cheios do poder de Deus, da glória e do Espírito Santo de Deus. Não saia daí, você não vai se arrepender. Amém, em nome de Jesus. Então vamos despedir, irmão. Vamos despedir. Nós aqui, vocês aí, porque é Shekinah puro. Acabamos de apresentar Programa Shekinah. Volte a nos ouvir na nossa próxima edição, neste mesmo horário. Coronavírus.